Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula aberta de quarta-feira aqui no canal. Esta aula está gravada e entrando como estreia aqui no YouTube, o que faz parecer com que ela seja uma live, mas ela não é uma live. Se possível, estarei aqui ao vivo no momento que essa aula estiver entrando no ar, para poder interagir com vocês no chat, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui no chat ou deixar um comentário nessa aula para eu poder te ajudar, te responder. Bom, e vale lembrar que todas essas aulas aqui ficam inclusas depois na nossa comunidade, que é o Acampamento Vida Organizada, e também disponível para os alunos do Método Vida Organizada. Aproveite enquanto este conteúdo está disponível aqui gratuitamente para você no canal, porque ele vai ficar só alguns dias, depois ele fica disponível só para os alunos, beleza? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre consistência. A gente fez um super levantamento no final do ano passado para pensar, né, nos temas das aulas deste ano e quais são os temas que a gente precisa tratar com vocês para que você tenha uma organização mais efetiva e que você consiga chegar nesse estado de rotina tranquila que a gente promete para vocês. E aí o tema da aula de hoje então vai ser sobre consistência. Por quê, né? Volta aqui para mim que eu vou explicar por que a gente está falando sobre consistência. Muitas, mas muitas pessoas mesmo que entram em contato comigo diariamente nas redes sociais, ou por e-mail, ou mesmo os alunos, falam que uma grande dificuldade que eles têm é ter consistência nas coisas. Então, tanto a consistência na organização, quanto a consistência quando coloca uma atividade nova, um hábito novo, ou ou atividades relacionadas à organização, como, por exemplo, fazer o planejamento todo mês, fazer o planejamento toda semana, revisar os projetos e assim por diante. Então, falar sobre consistência é muito importante, porque a consistência, no final das contas, a gente está falando sobre a criação de hábitos. Quando a gente fala sobre criação de hábitos, trazendo um pouco, né, do que o James Clear fala naquele livro Hábitos Atômicos, a maneira mais natural de você implementar qualquer hábito na sua vida é você buscar um estilo de vida que faça sentido para você e pensar quais são os hábitos que você acredita que você deve ter e que farão sentido para esse novo estilo de vida que você está construindo. Então, se você quer ter uma rotina tranquila, por exemplo, quais são os hábitos que você precisa ter para manter uma rotina tranquila? E claro que a organização diária é um desses hábitos. A organização, e daí já trazendo aqui para o nosso material, tá? A A organização é uma atividade diária para o resto da sua vida, mas isso não tem que ser visto como um fardo ou como algo que vai te dar muito trabalho. Não, na verdade, assim como você faz outras atividades no dia a dia que talvez estejam no piloto automático, né, como escovar os dentes, cuidar da casa, preparar suas refeições, cuidar da roupa limpa, roupa suja, dobrar a roupa, colocar para estender e por aí vai. Assim como você faz essas coisas no seu dia a dia para manter um certo nível de cuidado com a casa, com o trabalho, com você mesmo ou você mesma, a organização é uma dessas atividades, porque ela vai permitir que você construa essa rotina tranquila. Então, não tem como a gente ter uma rotina tranquila sem pequenos hábitos de organização que a gente tem todos os dias. Então, tem essa perspectiva, porque é para a vida toda. E por ser para a vida toda, você não precisa se cobrar por estar atrasado ou por você não fazer o suficiente hoje ou amanhã, lembrando que é para toda a vida. E por ser para toda a vida, para ser uma prática sustentável, precisa ser feita dentro das condições de vida que você tem, dentro das suas circunstâncias. Então, entendendo o momento que você vive hoje e fazendo o melhor possível nas condições em que você está. Não é para pensar só numa vida ideal, porque é aquilo, aqui a gente fala da vida real, não da vida ideal. O ideal, ele serve justamente isso, para a gente ter uma ideia, para a gente ter ali como um foco do que eu quero que seja. Mas é muito provável que o nosso dia a dia não seja uma visão de dia ideal todos os dias. É muito provável que o nosso dia a dia, especialmente para quem está começando a se organizar, ainda tenha muito de apagar incêndio, de lidar com imprevisto, de trabalhar só em cima daquilo que está mais urgente ou do que pedem, né, reagindo, trabalhando sob demanda. Por quê? Porque a gente ainda não tem esse processo de organização implementado. E olha só, mesmo com o processo de organização implementado, não é que tudo isso vai acabar. Na verdade, você vai reduzir a incidência desses imprevistos, desses incêndios, ok. Mas eles ainda vão acontecer justamente porque imprevistos são isso mesmo, são coisas não previstas.
Não tem como a gente saber que elas vão acontecer, mas vão acontecer. Então, essa é a única coisa que a gente sabe sobre imprevistos, é que eles vão acontecer, certo? Então, a gente vai falar aqui nessa aula quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando a gente fala sobre consistência na organização, e também o que vai te ajudar a encurtar, né, pegar atalhos para essa consistência se estabelecer, não com mais rapidez, mas assim, de forma mais efetiva na sua vida, tá bom? Então pega aí o seu café, o seu chá, o seu leite, a sua água, enfim, e vem com a gente, vamos lá. Eu listei aqui, então, 10 coisas que vão te ajudar a ter consistência com relação à sua prática de organização. Vou deixar aqui na tela, deixa eu aumentar um pouquinho mais. E eu vou falar sobre cada um deles agora. Lembrando também que esse material vai para todos que fazem parte, né, do curso do Método Vida Organizado do nosso acampamento, que é a nossa comunidade. Bom, gente, então vamos lá, tá? O que ajuda a ter consistência na organização? A primeira coisa, como eu comentei, é ter essa perspectiva de que a organização é uma habilidade para a vida inteira. Por ser uma habilidade para a vida inteira, então não se cobre ser 100% organizado, isso nem existe, mas ser 100% perfeito todos os dias nas suas práticas de organização. Não existe isso, tá? Nem a Thaís é todos os dias perfeita nas práticas de organização. Inclusive, assim, só para contar para vocês rapidamente sobre isso, eu comecei a me interessar por organização porque eu não era uma pessoa naturalmente organizada. Eu sei que existem pessoas que são naturalmente organizadas, eu não era. E a organização, ela me ajudou demais a lidar com um quadro diagnosticado de ansiedade generalizada, de depressão. Então, tudo isso foi muito importante para a minha vida. Por quê? Porque antes disso, eu trabalhava muito sob demanda, eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu sou uma pessoa que é muito mão na massa mesmo, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, eu perco mais tempo me organizando, ou, sei lá, não, eu tenho mais a tendência a me sobrecarregar trabalhando muito do que a trabalhar menos, sabe assim? Eu sempre tive essa tendência, em todos os empregos que eu tive, em todos os trabalhos que eu tive, eu sempre tive essa tendência. Então, foi justamente por isso que eu cheguei nas boas práticas de organização e na produtividade compassiva, que é o conceito que eu estou desenhando e desenvolvendo nesse momento na minha tese do doutorado. Por que eu cheguei nisso? Porque ao longo da minha vida profissional, desde o início dela, eu tinha tendência a me sobrecarregar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei de mostrar serviço, eu sempre me empolguei muito com os projetos. E quando a gente se empolga com o trabalho demais, isso é muito bom, claro, porque mantém a gente motivado, mas também pode gerar essa tendência à sobrecarga. E a gente tem que tomar cuidado. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que a síndrome de burnout é uma doença do trabalho. Olha só que marco importante, né, para a nossa existência como um todo, porque a gente já sabia antes que era, né, tanto que às vezes a gente fala, eu tive um burnout emocional no relacionamento, é modo de dizer, né, é uma forma de se expressar, mas no final das contas, o burnout ele é associado ao trabalho, à sobrecarga de trabalho, e é lógico que é uma questão emocional, porque é como a gente, nós como indivíduos lidamos com o trabalho. A empresa colocar uma sobrecarga na gente é uma coisa, mas a gente lidar de determinadas maneiras com essa sobrecarga é o que vai caracterizar a gente desenvolver um burnout ou não. Então, existem vários sinais que a gente pode identificar que podem estar levando a gente a um burnout. É importante ficar atento até para poder negociar na empresa a sua rotina, o seu dia a dia, os seus projetos e também se tratar, se cuidar, fazer um tratamento adequado. Você não pode delegar isso ao seu parceiro, à sua parceira, à empresa que você trabalha, apesar de que estamos falando de um problema sistêmico, obviamente. É um problema do capitalismo isso. Vai sobrecarregar a gente, os empregos, os trabalhos estão cada vez mais precarizados, mais uberizados, não é mesmo? Então a gente fica ali naquele corre pela sobrevivência, porque a gente tem que trabalhar, porque senão a gente não ganha o dinheiro, né? Esses trabalhos intermitentes e tudo mais. Tudo isso são características sistêmicas. E o capitalismo, ele é um sistema totalizante, ou seja, não tem como a gente fugir dele, porque a gente vive dentro dele. Por mais que a gente tenha críticas, por mais que a gente pense em novos modos de viver,
a gente vive dentro dele, a gente tem boletos para pagar. Então, seja você um empresário, seja você um trabalhador, você que vive do trabalho como modo geral, você tem essa dependência e tem essa tendência ao burnout em qualquer uma dessas instâncias. Então, não é porque o sistema é desse jeito que você vai abrir mão também do seu cuidado pessoal. E isso não é responsabilizar o indivíduo pelas questões dele, é simplesmente uma atitude de sobrevivência perante esse sistema que a gente vive. Isso é muito importante de falar. Então, uma coisa é você separar, não, isso existe, é uma coisa sistêmica, é uma característica sistêmica, o capitalismo é complicado mesmo, enfim, as empresas, né, cada empresa tem a sua cultura, não existem empresas perfeitas, porque a empresa também está dentro desse sistema totalizante. Por mais boas práticas que uma empresa tenha, ela está ali, ela precisa sobreviver e ela vai precisar fazer mais com menos recursos, digamos assim, tá bom? Essa é a realidade das próprias empresas também, se elas quiserem sobreviver. E aí cabe a nós, né, como indivíduos que vivem do trabalho, né, nós que vivemos o nosso trabalho, que a gente entenda tudo isso e a gente saiba separar, ok, isso existe, né, a cultura da empresa é uma coisa separada de mim, o sistema, as características do sistema capitalista é uma coisa separada que existe independente de mim, mas eu, daí ok, como eu, no mundo, reajo perante tudo isso, porque eu não quero ficar doente. E é aí que a gente chega na produtividade compassiva, tá? Esse entendimento é fundamental para você entender qual é o seu papel nesse mundo, na empresa que você trabalha e também perante a sua própria vida. Então, tudo que a gente traz quando a gente fala de produtividade compassiva é sobre essa autocompassividade nesse olhar para a gente mesmo e também com relação ao outro, porque nós aqui acreditamos, nós aqui no Vida Organizada, acreditamos que tudo aquilo que você faz com relação ao seu autocuidado e a sua auto-organização, você vai impactar nas outras pessoas. É como colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Você se cuida e aí você consegue cuidar do próximo. Então, vale lembrar, né, a organização não é uma coisa pontual, não é um evento, tipo, vou separar esse final de semana para organizar minha casa. Ok, você pode fazer isso, mas não é a única coisa que vai resolver definitivamente a sua vida para a organização. A organização se constrói todos os dias um pouquinho. Se você quiser separar um final de semana, um feriado para destralhar sua casa, organizar seu guarda-roupa, tá tudo bem, você pode fazer isso, mas não é só isso. Não é esse evento que vai resolver a sua vida, vai deixar você 100% organizado ou coisa do tipo, mesmo porque isso não existe. São as pequenas práticas diárias que vão te ajudar a construir esse hábito da organização. E aí você, pensando que é para a vida toda, você não precisa correr e não precisa se cobrar para fazer tudo de uma vez, tá bom? Então esse primeiro entendimento, ele é fundamental para que você construa uma rotina tranquila através da organização. E aí eu coloquei esse segundo ponto aqui, que eu considero ele essencial, tá? Em todos os momentos. Motivação, né, ela é um motivo interno para a ação, é um motivo para você agir. Então, o que ajuda a manter essa motivação para a organização é você sempre lembrar do propósito dela. Então, por que se organizar é uma coisa importante? Por que eu me organizar é importante para mim, para as pessoas ao meu redor? Como que isso impacta na minha família, nas minhas relações pessoais, no meu trabalho, no meu cuidado, nos meus estudos, na minha saúde? Então, você tira um momento agora para refletir sobre isso, por que isso é importante para você, e anota. Pega uma folhinha de papel aí que seja com você, uma caneta e anota por que a organização é importante para você. E fazendo essa anotação, eu gostaria que você deixasse ela sempre por perto. Então, também, se você quiser colocar num post-it, colocar, né, no seu computador, etc., onde você acha melhor, pode ser importante. Então, eu vou te dar 1 minuto para anotar e eu já continuo. Por que a organização é importante para você? Anote.
Anotou? Muito bem, então mantenha essa anotação sempre por perto, para você voltar a ela quando você estiver precisando de motivação para se organizar. Às vezes, sem brincadeira, a melhor motivação é ter um boleto na nossa frente, tipo, eu preciso organizar minhas finanças, eu não consigo pagar minha faculdade, é você ter alguma meta, de repente, então, eu quero trocar de carro, quero comprar minha casa, quero fazer uma viagem, ou você pode ter questões mesmo assim que estejam te afligindo, né, a sua saúde, você pode identificar que você está chegando num burnout, então você quer reestruturar realmente a sua rotina. Então, para mim, por exemplo, a organização ela é muito importante porque eu sei a vida que eu vivi, eu sei a sobrecarga de trabalho que eu já tive quando eu não era uma pessoa organizada, e eu quero respeitar esse estilo de vida que eu construí para mim. E eu sei que tá sempre à espreita ali, sabe? Os maus hábitos estão sempre à espreita. Então eu sei que se eu vacilar um pouquinho, os maus hábitos voltam rapidamente. Então eu preciso me manter organizada diariamente, porque eu sei a diferença que isso faz na minha rotina, para ter uma rotina tranquila, para conseguir dormir bem, para conseguir me alimentar direitinho, para poder passar mais tempo com a minha família, tempo de qualidade, para conseguir estudar, para conseguir fazer o que eu preciso fazer no trabalho, ter minhas prioridades claras. Então, a organização é extremamente importante para mim por conta disso. E se a gente parar para pensar, né, quando a gente fala, eu não tenho tempo, se a gente substituir a palavra tempo pela palavra vida, fica um pouco mais claro, né? Quando você fala não tenho tempo, substitui a palavra e fala não tenho vida. Eu não tenho vida agora para isso, né? Quando seu filho te chamar para brincar, para ficar com ele, você fala não tenho vida agora, filho. Talvez isso te ajude a ter um pouco mais de motivação também. E por que eu coloco assim que manter-se motivado é importante? Porque a motivação também é que nem tomar banho, sabe? Não adianta tomar uma vez na vida e pronto. Não, você tem que se motivar todos os dias ou sempre que você sentir necessidade. Então, manter-se motivado é um ponto fundamental aqui para você conseguir construir essa rotina tranquila e conseguir ter consistência na sua prática de organização, tudo bem? Então, o terceiro ponto aqui é cuidar todos os dias um pouquinho da sua organização, né? Então, o que significa cuidar todos os dias um pouquinho da sua organização? Aos poucos, você vai descobrindo as melhores práticas para isso. Hoje, por exemplo, você já está aqui assistindo essa aula. Então, você já está fazendo um pouquinho, você já escreveu no papel por que é importante para você se manter organizado, e até o final dessa aula, com certeza, vários insights vão aparecer para você. E se algo aparecer para você e você quiser abrir uma outra aba aqui no computador e começar a organizar, muitas vezes, enquanto eu estou falando aqui, as pessoas se motivam, né? E falam, nossa, Thais, enquanto eu estava assistindo essa aula, eu já me motivei, já criei uma pasta ali de backlog no meu e-mail, já saí organizando as coisas, destralhando aqui a casa, isso é ótimo. Então aproveite esses ímpetos, assim, que às vezes batem na gente, e organize-se, tá? Então, assim, o que é legal é você identificar aquilo que é recorrente. Eu acho que essa é uma grande dica aqui, anota essa, né? Identificar aquilo que é recorrente. Deixa eu anotar aqui para ficar na tela. O que isso significa, né? Quando você faz alguma atividade relacionada à organização na sua rotina, você pode identificar se aquilo é recorrente ou não. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Hoje eu tirei o pó dos meus livros aqui das estantes no home office. Então eu posso me perguntar, isso é uma coisa que eu vou fazer mais de uma vez? Ou seja, é uma tarefa recorrente? Eu vou fazer de tempos em tempos? Com certeza, não vou fazer só uma vez na vida tirar pó da estante, tá? Quando que eu acho que é bom fazer isso de novo? Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, enfim, estabelecendo essa frequência, você vai colocar um lembrete. Aonde que você vai colocar esse lembrete? Eu recomendo que você coloque esse lembrete na sua agenda. Então, você pode colocar daqui a 15 dias, por exemplo, insere um lembrete lá, como um compromisso do dia inteiro, tirar o pó dos livros, cria na sua agenda, marca como compromisso do dia inteiro, porque assim ele aparece acima dos horários, tá? Para daqui a 15 dias, e você coloca lá, repetir a cada 15 dias, repetir a cada 2 semanas. E pronto. Desse modo, você inseriu um lembrete na sua agenda, por quê? Porque o seu eu mais esperto hoje, sobre o que você precisa fazer para manter os livros sem pó, já decidiu um lembrete para o seu eu não tão esperto no futuro que vai esquecer disso, porque a gente esquece, são muitas coisas acontecendo na nossa rotina. Então você está mandando um recado para o seu eu do futuro que não vai estar tão ligado aí, de repente, que tem que cuidar dos livros, falando, olha, já faz 15 dias que você limpou a estante. Que tal você tirar o pó hoje de novo?
E à medida que você for vivenciando os seus dias na organização, vai chegar nesse dia, você vai se deparar com esse lembrete e vai falar: putz, é verdade, tem que fazer isso. E talvez você consiga fazer no dia, fazendo, show de bola, você fez. Daqui a 15 dias o lembrete popa de novo aí na sua agenda. Se você não conseguir fazer, você pode realocar aquele compromisso ao longo da semana para você fazer num dia mais apropriado. A dica é, tenta não passar da semana em questão, porque senão perde um pouco o sentido, né? Então, assim, identificar o que é recorrente é muito importante. Pode ser que você identifique algo que tem uma recorrência diária. E aqui eu só vou falar para você tomar cuidado, porque ali no dia a dia a gente acha que tudo a gente tem que fazer todos os dias, né? Ah, não, isso aqui eu tenho que fazer. Limpar minha caixa de e-mails tem que fazer todos os dias. Ok, pode ser uma boa prática. Né? Mas tem que identificar aquilo que você realmente tem que fazer todos os dias, tipo se alimentar, colocar comida para os cachorros, garantir que a família tem comida, lavar a louça, enfim, as coisas que você realmente tem que fazer todos os dias, daquelas que são simplesmente desejáveis que você faça todos os dias. Então, qual que é a minha recomendação? Eu recomendo que você tenha uma lista, e aí de rotina diária, que você pode ter no papel, você pode criar numa ferramenta de lista de afazeres como o Todoist, por exemplo, que cria aquela recorrência diária, então quando você dá o check, ela repete amanhã automaticamente. Como você vai organizar não importa tanto, contanto que você tenha essa lista, né, em algum lugar. Eu não recomendo que você coloque na agenda, porque vai lotar a sua agenda, pode ser muita coisa e pode mais sobrecarregar do que ajudar. A não ser que você crie um único lá que seja rotina diária ou algo do tipo. Enfim, fica a seu critério, isso é o de menos. O que é importante é você identificar, então, quais são essas atividades que você tem que fazer todos os dias e aquelas que, se desejável, se eu conseguir, seria bom fazer. Então, faça essa distinção na sua rotina diária, que vai ser muito importante para você ir aos pouquinhos construindo o que a gente chama de mínimo viável diário e de ideal, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, cuidar todos os dias da sua organização, cuidar um pouquinho todos os dias, identificando o que é recorrente, construindo esses lembretes, vai te ajudar a ter essa consistência pouco a pouco. Compreender, então, que você ganha tempo com planejamentos. Esse é um grande ponto aqui. Tá? O ponto 4, compreender que você ganha tempo com planejamentos. Muitas pessoas acham que, eu vou parar para organizar isso, vou parar para planejar isso, sendo que eu poderia estar fazendo. Isso eu entendo, tá? Só que, na real, não é 8 ou 80 aqui, né? Você tem que dedicar um tempo para sua organização, até mesmo porque isso vai te criar mais espaço na agenda, no dia a dia, para você se organizar, para você conseguir executar efetivamente. Porque muitas coisas, às vezes, a gente até procrastina por essa falta de planejamento. Tipo, eu preciso, sei lá, encapar os armários da cozinha. Sei lá, foi um exemplo que me veio à cabeça agora. Você pode substituir por qualquer outro que você esteja procrastinando aí. E às vezes você não faz isso por falta de motivação, vontade ou disponibilidade, mas porque você não tem, sei lá, o papel contact que você vai usar. Então, quando você pensa, tá, o que, que eu preciso ter para fazer algo aí que eu estou procrastinando? Dá uma olhada na sua lista de afazeres de modo geral, aquilo que você está procrastinando, e pergunta: eu tenho que fazer alguma coisa antes para que isso aconteça? Porque aí então você identifica que talvez a sua próxima ação, por exemplo, seja comprar papel contact online, ou ir na Calunga, ir numa papelaria, enfim, comprar um rolo de papel contact para poder encapar o armário, as prateleiras do armário da cozinha. Então, essa é a sua próxima ação que vai fazer esse negócio andar. E não encapar o armário, entendeu o que eu quero dizer? Então, dá uma olhadinha agora na sua lista, né? Eu vou colocar aqui. Olhar que está procrastinando e se perguntar se precisa fazer algo antes. Então, essa é a grande dica aqui, tá bom? Você vai ganhar tempo com esse tipo de planejamento. Você não está perdendo tempo se planejando. E isso vale para absolutamente tudo na sua vida. Você pode querer olhar a sua agenda para amanhã, por exemplo, e identificar que você tem uma reunião pela manhã e você perceber, poxa, seria legal dar uma lidinha aqui no texto que foi enviado antes da reunião. Então, você pode se planejar para meia hora antes, já estar a postos na frente do computador, se a reunião for virtual, e ler aquele material, por exemplo. Tá? Então, todo o planejamento que você faz vai te ajudando a criar mais espaço,
para sua criatividade, mais espaço para trabalho concentrado, mais espaço para você diminuir a quantidade de interrupções e imprevistos que possam acontecer, diminuir a correria, tá? Então, não é 8 ou 80, não é que você vai planejar demais. Thaís, qual é o limite entre planejar demais? Você que vai identificar, é uma coisa que você vai falar, eu acho que eu estou mais perdendo tempo planejando do que executando. Identificando isso, você vai partir para a execução. Mas eu penso que olhar o que você está procrastinando e se perguntar se precisa fazer algo antes daquilo, para aquilo poder acontecer, eu acho que é um grande passo aqui para você acabar com essa sensação de que você está mais planejando, mais organizando do que efetivamente fazendo. E se você fizer isso, você vai aprender que planejamentos, o planejamento do dia, da semana, do mês, do ano, enfim, esses planejamentos te ajudam a alcançar as coisas, a executar com mais efetividade e não são perda de tempo, beleza? O quinto ponto aqui, para ter mais consistência na sua prática de organização, é compreender que não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Tem uma frase que eu amo do David Allen que ele fala: você pode fazer tudo o que você quiser, mas não ao mesmo tempo. E é isso, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer. Se deixar, a gente fica 24 horas por dia só executando, só fazendo coisas. Então, assim, não dá conta. Né? Ninguém dá conta de tudo. Você precisa descansar também, você precisa se alimentar, você precisa cuidar da sua saúde. Então, o grande segredo aqui é estabelecer limites. Eu vou fazer a analogia com o espaço físico, e aí depois eu vou trazer essa analogia para a nossa agenda, que gerencia o nosso tempo, as nossas 24 horas ali no dia. Então, você pode falar assim, Thaís, eu tenho uma sapateira em casa onde cabem 20 pares de sapato, só que eu tenho 25 pares de sapato. Bom, você tem uma decisão a tomar, né? Ou você destralha os sapatos para ficar com 20 que cabem no seu limite de espaço, ou você compra outro espaço de armazenamento para colocar esses outros 5. Ou você deixa bagunçado mesmo, porque é isso aí, você não se preocupa, isso não é uma dor para você, não é uma coisa que te atrapalha. Com a nossa agenda é a mesma coisa. Você vai olhar para a sua agenda e vai falar, nossa, Thaís, eu tenho aqui, olha, na minha agenda cabem 24 horas por dia. Cabem 7 dias na semana. Só que eu tenho coisas a fazer que não cabem nesse espaço. O que eu faço? É a mesma coisa. Não é possível organizar tralha, ponto. Então, assim, se você quer ter uma sapateira organizada, se você quer ter uma agenda organizada, você tem que destralhar, é o primeiro passo. Então, é olhar com consciência para a sua agenda, entendendo que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E que esses limites é você que coloca. Se você não colocar, em algum momento seu corpo vai colocar para você. Alguém vai colocar para você. Então, como que a gente consegue falar não para as coisas? Falando sim para tudo aquilo que é prioridade. Então, todo tipo de reflexão a respeito das suas prioridades é válido aqui. Existem muitas reflexões sobre prioridades que você pode fazer. Você pode pensar no propósito das coisas, você pode pensar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, você pode pensar nos seus projetos em andamento, de repente as entregas que você tem que fazer, então os prazos são questões prioritárias importantes de serem levadas em consideração. Tá? Quem te pede algo também, enfim, suas responsabilidades profissionais, pessoais, tudo isso são reflexões sobre prioridades que você pode fazer para escolher manter algo na sua agenda ou não. E saiba que quanto mais você vai virando adulto, né, mais você vai crescendo, cada vez mais vai ficar difícil estabelecer essas prioridades, porque você vai tendo cada vez mais coisas importantes para fazer. Então vai chegar num ponto que você não vai ter que escolher entre uma coisa menos prioritária e uma mais prioritária. Vai chegar num ponto que tudo é prioridade. E aí você fala, cara, o que eu faço? Eu fico com meu filho ou eu participo dessa aula ao vivo que está tendo do curso que eu estou participando de uma certificação que eu tenho que tirar para o meu trabalho, sei lá. Tá bom? Então vai chegar num ponto que tudo é importante. É aí que você é adulto mesmo e você tem a chance de exercitar a sua organização. Então veja isso como um desafio seu. Tipo, que legal, vou exercitar aqui meu poder de priorização. E aí que a coisa tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é o reach the road, né? Assim que a roda bate na estrada, enfim, você coloca o pé na estrada, é difícil explicar essa expressão. Mas eu gosto muito dela, porque assim, é aí que você vê na prática mesmo como as coisas funcionam. Né, o famoso quem sabe faz ao vivo, enfim, né, tem várias expressões que, que conceituam isso que eu estou tentando falar aqui. Porque aí você vai colocar em prática tudo que você vem aprendendo sobre priorização e organização. E mais uma vez, você vai errar.
Não se cobre tanto. Tudo isso que eu venho falando até aqui durante essa aula, né? É para a vida toda, etc, etc. Então você vai aprendendo com seus erros, com seus erros e com seus acertos. Então, por exemplo, se eu tenho uma aula ao vivo de uma certificação que eu estou participando, e na hora que eu vou fazer essa aula, eu falo para minha família: "Ô, pessoal, tô indo fazer a aula", e meu filho fica: "Poxa, mãe, achei que a gente fosse ver um filme hoje. O que que eu posso aprender com isso?", né? Muito provavelmente poxa, por que que eu não vi um filme com meu filho ontem, que a minha noite estava livre? E por que que ontem eu não conversei com ele falando: "Olha, vamos assistir esse filme hoje, porque amanhã a mamãe tem uma aula, então amanhã a mamãe não vai conseguir assistir, hein, tá bom?". Então isso já é uma coisa de um planejamento. Então você consegue manusear, né, e quando eu falo manusear é com todo o respeito, essas prioridades na sua vida, de uma maneira que doa menos para você, né. Então, o planejamento ele serve justamente para isso, para você conseguir pensar em como você consegue lidar com o que é prioridade para você, sem ter que deixar para decidir isso de última hora, a todo momento. É muito cansativo mentalmente fazer isso a todo momento. Então, se você planeja a sua semana, por exemplo, e você já vê que vai ter um dia da semana à noite que você vai ter uma aula, que você vai ter um compromisso que não seja pessoal, que não seja com a sua família, você consegue negociar isso melhor com a sua família, porque é um dia. Agora, se for um projeto que vai tomar todas as suas noites, por exemplo, aí é uma coisa que você vai conversar em família para ver o que é possível fazer. Ah, é temporário? Isso é prioritário para você? Dá? Não dá? Quais são as alternativas que a gente tem? Tá bom? Então, tudo isso demanda conversa, porque todo projeto lida com relacionamentos, né? A gente não faz as coisas sozinhos, mesmo que seja um projeto pessoal, se a gente vai alocar um tempo pessoal naquilo que não envolve as outras pessoas, envolve as outras pessoas, porque elas têm que saber dessa decisão, elas têm que saber que você vai estar alocado naquilo e não vai estar com elas, por exemplo, tá bom? Então tudo isso vai impactar na sua organização e na organização com as outras pessoas. Então, compreender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e fazer essa reflexão sobre as suas prioridades para você ter mais assertividade para conseguir falar não. Quanto mais certeza dos sims que você tiver dentro de você, e esses sims se referem a essas prioridades, mais fácil fica falar não para tudo aquilo que não é prioridade. Tá? E nada impede que você crie uma lista de que eu chamo de depois de. Vou escrever aqui. Que pode te ajudar em períodos mais complicados da sua vida, no sentido de, por exemplo, eu estou fazendo doutorado. Então pode vir à minha cabeça, eu quero fazer curso de alemão, ou então eu quero fazer alguma coisa que vai demandar uma dedicação de tempo que eu não tenho agora por conta do doutorado. Eu quero voltar a fazer o curso de formação de professores no centro budista, que ano passado eu percebi que não dá para conciliar com o doutorado, ponto. Não dá. Então, assim, o doutorado dura 4 anos, né? Eu já entrei no doutorado. Então, o curso no centro budista eu posso fazer depois. Que pena, infelizmente. Pois é. Mas, assim, o que eu estou levando em consideração? O propósito de ter uma rotina tranquila, um princípio de ter uma rotina tranquila. Então, eu criei essa lista depois do doutorado, onde eu insiro todas essas coisas que eu quero voltar a fazer ou fazer quando o doutorado acabar. Então, eu não perco essa ideia de vista. Eu só estou priorizando uma coisa agora. Né? Então, assim, é concluir esse doutorado, que é um objetivo de médio prazo que eu tenho, que é importante para mim, porque eu estou construindo, eu estou pensando lá na minha aposentadoria, estou pensando que lá na frente eu quero me aposentar como professora, pesquisadora em universidade, é isso que eu quero para minha vida. Então, se eu não fizer isso agora, quando chegar lá na frente, eu não vou colher esse cenário, eu não vou ter esse cenário que eu quero viver. Eu queria estar fazendo o curso no centro budista? Óbvio que sim. Sinto falta? Óbvio que sim. Mas eu penso que nesse momento existem outras maneiras de eu continuar minha prática, continuar meu estudo, continuar meu apoio ao centro budista, continuar esse trabalho voluntário lá, de outras maneiras que não fazendo o curso de formação para professores, que demanda uma dedicação semanal, que demanda uma disponibilidade muito maior do que eu posso entregar agora. De nada adianta eu falar, não, beleza, eu vou fazer, e não conseguir me dedicar, entende? Então, reflita nesse momento quais são essas coisas que você está dizendo, não, eu tenho que fazer, mas você não está conseguindo, na real, e cria essa lista depois de tal coisa, porque vai te dar um certo alívio, entender que, ok, nesse momento eu vou focar nisso, nisso e naquilo, e depois eu resgato aqui esse ponto, tá? Então, fica aí a dica para você lidar com essas outras questões que talvez sejam menos prioritárias no momento, ou que sejam prioritárias, mas que você precisa focar em outras agora.
Ponto 6. Não sair queimando a largada de início e se estafando. Isso aqui é muito comum, especialmente quando a gente começa a se organizar, a gente já vê resultados, a gente fica empolgado, sai fazendo um monte de coisa, às vezes até se sobrecarrega, tipo, passei o feriado inteiro zerando minha caixa de entrada de e-mails. E aí você não descansou no feriado, sabe assim? Então tem que tomar cuidado só para você não queimar a largada. Lembrando que a organização é uma habilidade para toda a vida, você não precisa queimar a largada agora. Começa, faz um pouquinho todos os dias, como eu falei, mantenha-se motivado, tá? Faça os seus planejamentos. Todos os dias você vai cuidar um pouquinho desse planejamento, tá bom? E vai sempre lembrar das suas prioridades, compreendendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então não adianta, não precisa sair queimando a largada, sabe? Querer fazer tudo de uma vez, querer dedicar um final de semana inteiro para organizar toda a vida, porque não é assim, a organização não é um evento. A organização é uma coisa que você constrói todos os dias um pouquinho. Tem dias que você vai fazer mais coisas, tem dias que você vai fazer menos coisas, tá tudo bem, normal, sabe? Normal mesmo. Então, tenta tomar cuidado para não queimar a largada de início e acabar se estafando. Eu vou trazer um exemplo aqui de organização da casa, que é muito comum, assim, que é, eu vou tirar todas as roupas do meu guarda-roupa para destralhar e organizar meu guarda-roupa. E aí você joga aquele monte de pilha de roupa em cima da sua cama, e só de olhar para aquilo, você já está cansado antes de começar. Será que isso está sendo a maneira mais efetiva de lidar com as roupas? E é porque daí você vai selecionando, no começo tá tudo certo, só que chega num momento que você tá tão cansado que você não consegue nem ter parâmetro mais. E aí você só quer se livrar daquilo. E muitas vezes aí você pega tudo e empilha dentro do guarda-roupa de qualquer jeito, ou seja, terminou com um negócio mais bagunçado do que quando começou. Não seria muito melhor começar aos pouquinhos? Pega, hoje eu vou cuidar das minhas camisetas, das minhas meias, das blusas, das calças, dos sapatos, enfim. Talvez seja mais factível para você nesse momento do que você querer fazer tudo de uma vez. Talvez fazer tudo de uma vez seja até o ideal, bem entre aspas, mas cabe na sua vida no momento? Então é tentar pensar um pouquinho nisso, sabe? Para você não se sobrecarregar com algo que não precisava se sobrecarregar. Vamos lá então para o ponto 7. Quando a gente fala em organização, eu sei que é inevitável se comparar, a gente vive na era da imagem no Instagram, né, de ver só o palco das pessoas, né, a gente fica comparando o nosso backstage com o palco dos outros, ou então você vê a rotina da Thaís, você vê essa imagem criada da Thaís aqui, e fica pensando, ai, nossa, nunca vou ser assim, ai, puxa, eu não consigo ter flexibilidade, porque eu tenho um bebê pequenininho, porque no meu trabalho hoje eu não consigo ter essa flexibilidade, ok, eu já passei por isso, né, e eu também tenho desafios que talvez você não tenha. Por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho 2 cachorrinhos em casa. Você talvez não tenha filhos, não tenha cachorros, talvez você tenha um tipo de trabalho que te permita ter mais flexibilidade de localização, você consegue viajar, trabalhar mais nômade. Então, assim, você pode ter facilidades que eu não tenho, assim como eu tenho facilidades que você não tem. O ponto mais importante da organização é que tudo isso que a gente está vendo são boas práticas, que a gente tem que personalizar para a nossa vida, porque senão não vai funcionar. Então, eu prefiro que você pegue e implemente de maneira meia boca, bem entre aspas, né, porque isso não existe, o que eu recomendo, do que não implementar nada por medo de começar errado. Então, a Thaís ensina a fazer o planejamento semanal, mas eu não consigo fazer daquele jeito, então eu desisto. Cara, faça o melhor que você puder nas suas condições atuais. Eu não consigo dormir 8 horas por dia porque eu tenho um bebê pequeno, porque eu tenho que acordar cedo para pegar um fretado para ir trabalhar, porque eu não sei o quê. Ok, qual é o melhor sono que você pode ter nas suas condições atuais? Como que você pode fazer para melhorar esse sono, para ter um sono de mais qualidade? É um travesseiro melhor? É um lençolzinho mais gostosinho? Em vez de ficar 1 hora scrollando a tela do Instagram antes de dormir, você não consegue descansar mais nessa 1 hora? Tá bom? Então, é você pensar o que você pode fazer nas suas condições atuais e não ficar projetando uma vida ideal que você ainda não vive e que vai te travar, te bloquear no dia a dia para fazer alguma coisa, tá? Feito é melhor que o perfeito não feito. Eu levo isso assim para a vida. Dá vontade de tatuar isso, sabe? Na testa, para mostrar para as pessoas, assim. Vou colocar num outdoor. Feito é melhor que o perfeito não feito. Porque às vezes a gente fica esperando as condições ideais para começar alguma coisa e a gente não começa, sendo que qualquer coisa que você começasse ali já ia te ajudar para caramba. Tá? Então faça sempre o melhor que você puder nas condições atuais, personalize para sua vida tudo, absolutamente tudo que você vir aqui no canal, ou que eu recomendar, ou que outras pessoas recomendarem.
Isso que vai te ajudar a ter mais consistência. Porque você ficar pensando no ideal, você sempre vai colocar a sua régua lá em cima, vai ficar se cobrando, isso vai te sobrecarregar, vai te estafar, e você pode correr o risco de chutar o balde de uma vez e não se organizar de novo. Bom, 8. Recomeçar sempre de onde você está e não do zero. Às vezes a gente fala, né, como se organizar do zero, porque é uma pessoa que nunca parou para falar, vou me organizar a partir de agora. Ok, mas é uma expressão, não é que você vai começar do zero, ninguém começa do zero, tá? Você já tem toda aí uma bagagem que você traz na sua vida com práticas que funcionam de organização. Você não precisa reinventar a roda, você tem que pegar aquilo que não está funcionando e falar, tá, como que eu ajusto isso? Por isso que é legal você interagir com esse conteúdo aqui, porque você fala, tá, eu preciso organizar as minhas anotações de estudos. Como que eu vou fazer? Entra na Vida Organizada e procura dicas sobre isso, organizar os estudos, organizar anotações, organizar leituras. E aí você vai implementando aos pouquinhos. Então você não vai começar do zero. Começa de onde você tá. Qual que é a sua maior dor no momento? O que que tá te afetando mais negativamente? Você fala assim, cara, eu preciso organizar isso. Começa por isso e aí depois você vai implementando essas práticas com outras atividades. E como eu falei, quando você organizar algo hoje, você se pergunta: isso aqui eu vou ter que fazer depois de algum tempo de novo? Com que frequência? E coloque lembretes para você mesmo no futuro se lembrar de fazer isso novamente. E assim, aos pouquinhos, você vai construindo esse verdadeiro sistema de organização que vai te dar todo esse suporte para você conseguir ter mais espontaneidade e ter mais liberdade e tranquilidade mental, porque você não vai ter que ficar pensando, será que eu esqueci de alguma coisa? Não esqueci, tô esquecendo, não fiz, não cuidei, não tal, tá bom? Então vai identificando tudo isso e vai planejando melhores maneiras de lidar com essas atividades que são recorrentes na sua vida. Dessa maneira você vai conseguir lidar melhor com os imprevistos, com as atividades que são pontuais, que aparecem que você tem que fazer, tá bom? Depois, 9. Compreender a relação que existe entre o mínimo viável diário e o dia ideal. O que é o mínimo viável diário? É aquilo que você tem que fazer todos os dias para a casa não desabar, tá bom? Então, assim, o que você tem que fazer que é essencial que você faça todos os dias? Nem que suponhamos que você esteja doente, né? Bate aí na madeira, você esteja doente de cama e não vai conseguir levantar, enfim, está num dia péssimo, ou talvez você esteja, assim, passando por um momento muito difícil de uma depressão, ou talvez você esteja enfrentando um luto, talvez você esteja numa época muito conturbada no trabalho, que tem muita coisa acontecendo, ou talvez você esteja estudando e trabalhando ao mesmo tempo, você tem nada de horas todos os dias, ou você está com um bebê recém-nascido em casa, com privação de sono, enfim, você está em condições aí meio extremas na sua vida. O mínimo viável diário é aquilo que, independente das condições, você tem que fazer. Algumas coisas vêm à mente, ver meus e-mails, responder mensagens urgentes no trabalho, lavar a louça, me alimentar minimamente bem, tomar banho, né? Então, assim, são coisas que todos os dias eu tenho que fazer, tipo, verificar as contas que eu tenho que pagar. Então, esse mínimo viável diário, você tem que ter identificado de alguma maneira para você não perdê-lo de vista, você não pode deixar de fazer mesmo em condições assim. E se você estiver num dia terrível, a minha recomendação é, tendo essa lista do mínimo viável, você não tem que ficar pensando que você tem que fazer. Isso já é um ganho imenso de energia, né? Você vai olhar para essa lista, pega uma, faz, descansa, né? Ou para um pouco, vai, continua fazendo a correria que você estiver fazendo. Vai para outra, faz, descansa e por aí vai. É importante que você tenha esse mínimo viável identificado, tá bom? E o mínimo viável é o 8 dos 80. Então, assim, é o 8, é o mínimo, mínimo, mínimo que você tem que fazer todos os dias. Identificando isso, vai ser muito bom para você não se cobrar quando você tiver dias mais difíceis, tá? E o dia ideal, o que é o dia ideal? Você sempre pode desenhar e redesenhar o seu dia ideal de acordo com as suas novas condições de rotina. Então, suponhamos que você vou voltar às aulas presenciais no doutorado na semana que vem. E aí eu fico pensando, como que vai ser o meu dia ideal quando eu tiver uma aula presencial no doutorado? Como que eu quero que seja esse dia? Eu vou escrever, vou rascunhar no papel como eu quero que seja. Por quê? Porque isso já me coloca num modo mental pensando, poxa, para eu ter esse dia ideal, eu tenho que fazer isso, isso, isso antes, eu preciso planejar minha semana de tal maneira. Então, mais uma vez, planejamento, eu vou pensando o que eu tenho que fazer. E aos pouquinhos eu vou melhorando isso. O nosso dia dificilmente vai ser ideal, porque é isso, ele é um ideal. Mas tendo um foco no que eu gostaria que fosse ideal, né, isso vai me ajudar a ter uma perspectiva de como eu quero que as coisas sejam.
Então, ajuda a ter mais clareza, sabe, do que é prioridade, enfim, de ter essa perspectiva de que, ok, eu tenho, no dia que eu tenho aula, eu não consigo cuidar de determinada coisa, mas amanhã que eu não tenho aula, eu consigo. Então, você vai conseguindo fazer esses pequenos acordos internos que fazem muita diferença na sua rotina tranquila, que vão te ajudar a ter mais consistência para as coisas que você precisa fazer diariamente. E aí, por fim, gente, porém não menos importante, o que eu quero recomendar para vocês é, sério, eu não estou fazendo merchan aqui não. A gente tem essa proposta de trazer conteúdos todos os dias nos mais diferentes canais do Vida Organizada, justamente para que você tenha essa motivação, essa inspiração diária para sua motivação interna, tá? Então, consuma nossos conteúdos. Inscreva-se na newsletter do Vida Organizada, porque aí você recebe um resumo semanal de todos os conteúdos que foram publicados, se você não conseguir acompanhar todos os dias, para garantir que você não perdeu nada. Inscreva-se aqui no canal, né? Visite o blog diariamente, inscreva-se no nosso perfil no Instagram, tá? Acompanhe a gente pelo podcast, enfim, inscreva-se nesses diferentes canais. A gente tem um canal no Telegram que chama Vida Organizada Feed, onde a gente posta lá todos os dias tudo que é publicado também. Então você tem, não é um grupo, tá? Então só a gente posta lá, olha, hoje foi publicado esse post no blog, entrou isso no Instagram, a Thaís fez uma live de tal jeito. E aí você vai consumindo diariamente esse conteúdo, tá? Eu recomendo que você faça isso, por quê? Porque muitas vezes você pode já ter tentado se organizar sozinha ou sozinho e não conseguiu. Então, quando você identificar isso, é porque você precisa de um método. Um método é um caminho, um passo a passo já percorrido e desenhado por alguém que vai facilitar o seu processo, vai ser um guia para você. E eu sei que nem todo mundo pode fazer o curso do método Vida Organizada, por exemplo, a gente tem o nosso curso online, que é um programa super completo, etc, etc. No momento ele está com inscrições fechadas, mas você pode se cadastrar para ser avisado quando tiver uma nova turma, tá? Se inscrevendo na newsletter, você já vai saber quando tiver nova turma também, e se inscrevendo nos perfis diversos, você já vai ser avisado. Mas, enfim, o fato é que nem todo mundo pode ou quer fazer um curso no momento. Então, acompanhar esse conteúdo diariamente é uma maneira de você aprender um pouquinho sobre como se organizar com outra pessoa que já construiu essa rotina tranquila, mesmo com condições adversas, mesmo, né, tendo filho, com várias frentes de trabalho, sendo empresária, sendo pesquisadora, enfim, como eu sou, né, professora, enfim, escritora. Então, você aprende comigo como fazer, como ter essas boas práticas. Então, consuma esses conteúdos diariamente. E consuma aquilo que fizer sentido para você. Também, se você olhar um conteúdo que eu falo assim, como eu organizo as minhas leituras para o doutorado, e se isso não fizer sentido para você, você não precisa consumir. Então, não perca tempo com aquilo que não vai ser útil para você no momento, sabe? Claro, eu sempre acredito que a gente aprende com todo o conteúdo, mesmo que a gente, isso aqui talvez não converse comigo, mas eu vou ler, porque às vezes eu consigo aplicar em outra área da minha vida, legal. Mas se você não tiver tempo, não precisa se cobrar, né, assistir uma aula, ler um conteúdo específico. Então, vai filtrando, vai fazendo uma curadoria aí desses conteúdos para você, tá bom? Bom, essas são as 10 coisas que eu recomendo para você ter mais consistência, né, na sua organização. E aí, para finalizar a nossa aula, que ela já está aqui batendo 48 minutos, então não se cobre tanto, tá? A sua vida não ficou como está da noite para o dia e nem mudará completamente do dia para a noite. Não existe um ponto zero onde começamos a nos organizar e um ponto final onde dizemos, ufa, agora sim sou uma pessoa organizada. A vida muda a todo momento. Quando nos consideramos organizados, acontece uma mudança e vai nos tirar dos eixos novamente. Então, a primeira coisa a se ter em mente é que não existe um ponto final na organização. A vida muda o tempo todo, então a gente sempre vai precisar se organizar e se reorganizar. É uma habilidade para a vida, tá? Então, e outra coisa, a questão da prática, tá? Quero finalizar com isso aqui. Ler os posts, né? Fazer curso, participar dos nossos workshops, assistir essa aula, enfim, tudo isso são ações maravilhosas que vão trazer conhecimento, troca de experiências, ajudam na nossa motivação, porque trazem inspiração, né? É ótimo fazer parte de tudo isso, mas o que você aprendeu não pode morrer ali. Ler sobre destralhar não é a mesma coisa que você pegar um saco preto de plástico aí na mão e ir colocando as roupas e objetos dentro para doar. E quando você fizer isso, você vai entender a diferença. Também vai ver como dá vontade de continuar, de fazer mais. E aí eu volto para a questão de não se cobrar tanto. Destralhar a casa hoje por 15 minutos é melhor do que não ter dado um passo sequer no seu caminho da organização pessoal. Trabalhar na sua caixa de entrada de e-mails por 15 minutos é melhor do que não
trabalhar nada nos seus e-mails hoje. Então, como diz um velho provérbio chinês, um bom discurso não cozinha o arroz. E é com essa frase que eu encerro a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa aqui. Se você gostou dessa aula, deixa seu like. Se você quiser compartilhar com alguém, aproveita, compartilha nos grupos do WhatsApp, enfim, com todo mundo que você achar que essa aula vai ser útil. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Muito obrigada por estar aqui, obrigada por se inscrever no canal, isso ajuda demais. Dá o seu like nesse vídeo também, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele indica para mais pessoas. Então, agradeço muito o seu engajamento, a sua participação aqui, e a gente se vê na aula da semana que vem, então. Tchau, tchau!